Pô, você aí, que já ouviu falar dos termos buy and hold, swing trade, day trade e acabou ficando em dúvida qual é a diferença dos três? Então, bora lá que esse vídeo é para você. Money, 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 investidores! Fabrício aqui, consultor de investimentos, e hoje vamos falar sobre diversas modalidades de investimentos. Então, esse vídeo vou elencar 3 modalidades que os investidores têm, que seriam buy and hold, swing trade e day trade. Eu vou explicar o que são, quais são as vantagens, desvantagens e os riscos. Então, bora lá, pessoal! Começando esse vídeo com a primeira modalidade, que seria o buy and hold. O que seria buy and hold? Buy and hold é quando os investidores alocam em um ativo específico em uma empresa e mantêm esse ativo por um longo tempo, anos, décadas, muitos anos, até que ela perceba que os fundamentos da empresa não estejam mais alinhados com a sua expectativa. Então, buy and hold tem essas características. Os investidores que aplicam dessa forma fazem uma análise fundamentalista, que seria o quê? Análise fundamentalista, ela analisa o caixa da empresa, os fundamentos delas, qual setor que ela está, se é um setor que gera um bom caixa, faz uma análise no demonstrativo da empresa, analisa indicadores como PL, EBITDA sobre patrimônio líquido, diversos outros indicadores, certo? Faz comparativo com outras empresas do mercado. Então, isso seria uma análise fundamentalista, tá? De um resumo em geral. Tá? Então, buy and hold é esse primeiro investimento. Depois de você entender o que é buy and hold, entramos em vantagens de quem investe nessa modalidade. Então, eu cito 3 principais vantagens. A primeira delas é a questão de estresse. Você vai passar menos estresse investindo, que afinal, quem investe nessa modalidade, ela pensa em longo prazo. Então, ela investe no ativo pensando no longo prazo, em manter ela durante anos, décadas ou até mesmo o fim da vida. Com esse pensamento, ele tem menos necessidade de ficar lá diariamente olhando esse ativo. Então, como ele não tem essa necessidade diária, ele acaba tendo menos estresse. Segunda vantagem é em relação a menos taxa. Quem normalmente investe nesse tipo de ativo, ela não vai ficar fazendo trocas, vendas, que nem uma pessoa que investe com day trade, por exemplo. Então, como ela pensa mais a longo prazo, vai ter essas menos movimentações ela vai fazer. Então, menos movimentações, menos taxas de corretagens, de emolumentos e de transferências, no caso, que é uma vantagem que as pessoas podem não perceber, mas tem no final. E também, terceira vantagem, um potencial de crescimento maior, que quando as pessoas pensam no longo prazo e se ela investir em boas ações, com o tempo, a longo prazo, historicamente tem uma tendência de ela se valorizar mais e também perder menos dinheiro. Um exemplo disso seria o Warren Buffett, um dos maiores investidores da história do mercado de ações. Então, ele tem essa mentalidade de utilizar os fundamentos da empresa, investir nas empresas e ficar por um longo tempo, e ele tem demonstrado grandes resultados com essa estratégia. E desvantagens de você investir em buy and hold é que você também vai ter risco de perdas. Assim como qualquer investimento em renda variável, você tem risco de perdas se a empresa ela mostrar-se que não é eficiente no mercado de ações e as pessoas começarem a vender. E aí vai ter uma queda na cotação, e se você estiver investido nessa empresa, infelizmente você vai ter uma perca, e se essa empresa não voltar aos fundamentos, muito difícil ela vai conseguir voltar à cotação que você comprou. Então, risco de perda também tem para buy and hold, querendo ou não. Agora, entrando em swing trade. O que seria assim swing trade? Muitas pessoas confundem o swing trade com buy and hold, mas
O swing trade, ele tem o objetivo de comprar um ativo e vender para ter um lucro na sua venda, tá? Ele tem esse objetivo ao contrário do buy and hold. O buy and hold, ele tem esse objetivo de vender se os fundamentos da empresa não estiverem de acordo com sua expectativa. Aí sim. Mas, enquanto isso, o buy and hold, ela tem o objetivo de manter o investimento, receber dividendos, fazer aquela bola de neve de reinvestir os dividendos. Então é uma estratégia diferente do swing trade. O swing trade, ele compra o ativo, ele quer lucrar com esse ativo e tem o objetivo de vender. Pode ser daqui dias, semanas ou meses, ou até mesmo anos, dependendo. Mas ele tem essa mentalidade, tá? Então ela fica ali no meio do caminho. Ela não é um day trade, porque day trade é no dia, e não é um buy and hold. Ela fica ali no meio, entre o curto e o longo prazo. Fica ali no meio dessa questão de tempo que fica investido no ativo, beleza? E também o swing trade, quem investe em swing trade, os investidores, eles normalmente utilizam duas avaliações para o investimento: análise técnica e análise fundamentalista. A análise fundamentalista eu já expliquei na questão do buy and hold, e a análise técnica é uma análise em relação ao gráfico. Você tem lá o gráfico de ações, em que mostra queda, subida, descida, sobe, desce, e dentro desse gráfico ele faz uma análise técnica dessa oscilação. Vai ter uma tendência de subida, uma tendência de queda, suporte, resistência. Faz análise desse gráfico e, com essa análise, ele tenta prever o que vai acontecer no futuro, tá? Então, isso basicamente é análise técnica, tá bom? Então, vantagens, eu posso citar duas vantagens para quem investe em swing trade, ok? Uma delas é em relação que é menos estressante que o day trade, tá? O day trade está diariamente ali fazendo análise, vendendo, comprando. Já o swing trade, ele não. Ele tem um menos estresse em relação a isso. Ele compra e aí vai estar lá dias, semanas, meses esperando. E vai fazer análise em cima desse tempo ali investido. E segunda vantagem, que é muito parecido com em relação a esse menos estresse, é tempo. Ele tem mais tempo para fazer a análise, tá? Querendo ou não, como ele faz uma junção de análise fundamentalista e análise técnica para investir em um ativo, ele acaba tendo mais tempo para ver o fundamento, ver o histórico do gráfico com mais calma e aí sim tomar uma decisão no seu investimento. Então é uma vantagem em relação ao day trade. Desvantagens, posso citar duas desvantagens em relação ao swing trade. Então a primeira delas é em relação ao risco de overnight. Então alguns ativos, como por exemplo o Bitcoin, ele sofre de overnight. O que seria esse overnight? Citando o Bitcoin ele é um mercado 24 horas, então se você entrar lá meia-noite, 2 horas da madrugada, 3 horas da madrugada, você consegue fazer compra e venda de Bitcoin. Então, para o investidor que investe no swing trade, como por exemplo em um ativo como o Bitcoin, ele sofre esse risco. Por quê? À noite pode dar um pau aí violento e ter uma queda gigantesca e ele vai estar vai estar exposto a esse risco, ok? E segunda desvantagem é em relação a menos previsibilidade. O swing trader, ele corre esse risco de ter menos previsão, tá? E ter perdas mais fortes, tá? Pode ser que em semanas ele tenha uma perda gigantesca, tá? Que não estava muito bem previsto, e aí ele não consiga recuperar os ganhos que teve da sua compra, ok? Então, é um risco ali, uma desvantagem do swing trade. Agora, entrando no day trade, sim, essa modalidade tão falada, temos muitos influencers fazendo análise gráfica, diversos cursos na Hotmart, te ensinando a como fazer uma análise para ficar milionário, tá? Mas não caia nessa, ok? Então, mas começando, o que seria o day trade? Day trade é um investidor ali que
diariamente está comprando e vendendo ativo. Ele compra um ativo de manhã, já passa ali 2 minutos, 1 hora, 3, 4 horas, vai lá e vende. Aí vai ter um lucro ou um prejuízo em cima desse ativo. Então ele faz as compras e vendas no mesmo dia de um ativo ou até mesmo de vários ativos, ok? Então esse é o day trade. E quem faz essa modalidade normalmente utiliza a análise técnica. Como eu expliquei, é a análise do gráfico. Então ele pega o passado do gráfico, faz diversas análises em cima para tentar prever o futuro, beleza? Então, agora entrando em vantagens, temos 2 vantagens que eu posso citar em relação ao day trade, ok? A primeira delas, ela tem um potencial de lucro mais rápido no curto prazo. Então a pessoa que está lá investindo, compra e venda, ela pode ter um lucro mais rápido nesse curto prazo. Claro que, como você pode ter um lucro mais rápido, você também pode ter um prejuízo mais rápido. Então é a faca de 2 gumes, ok? Quanto maior o lucro, maior o risco, tá? Então, isso aí é uma vantagem, mas também, dependendo, pode ser uma desvantagem, ok? Outra vantagem é em relação ao controle. As pessoas que utilizam esse modo de investir de day trade, eles têm um controle maior dos investimentos. Por quê? Porque ele investe lá e ele fica de olho no gráfico, fica vendo se vai subir, se vai descer, então ele fica lá monitorando minuto, segundo a segundo esse ativo. Então, querendo ou não, ele acaba tendo um controle maior do que está lá na sua carteira no dia, beleza? É uma vantagem? É, mas também é mais trabalho, tá? Agora, entrando em desvantagens, eu acabo citando 3 itens, tá? O primeiro dele são custos elevados. Então, quem faz essa modalidade de day trade, ela acaba tendo que pagar muita taxa de corretagem em cima. Por quê? Faz a compra e venda de diversos ativos durante o dia, a corretora tem que ganhar em cima disso, né? Que é através da taxa de corretagem. Então, a pessoa que investe dessa forma, ela acaba tendo que pagar muita taxa de corretagem, tá? É uma desvantagem em relação a esse tipo de investimento. Outra desvantagem é em relação ao alto risco. Como eu falei, ele pode ter retornos mais rápidos em curto prazo, mas também é aquela questão do quanto maior o lucro, maior o risco também. Então é um alto risco a pessoa entrar nesse tipo de modalidade. E com altos riscos também vem mais estresse, que é a terceira desvantagem. Quando a pessoa entra nesse tipo de investimentos de day trade, ela vai sofrer um estresse gigantesco. Até mesmo no YouTube, né? Tem alguns day traders famosos que falam da sua história profissional e, pode ver que a grande maioria vai falar que sofreu picos e picos de estresse durante o dia no seu trabalho. Que afinal, quem investe em day trade é uma profissão, ok? Não é um hobby, tá? Então, se você ver youtubers falando ali sobre a sua passagem no day trade na profissão, né, como profissional, o primeiro relato é a questão de estresse, alto estresse por causa do grande risco, grande quantidade de movimentos no mercado que a pessoa acaba fazendo, acaba trazendo também muito estresse, tá bom? Então, você sabendo dessas 3 formas de investimentos, qual que é a forma que você, investidor, investe? Tá? Diz aí, o que você é? Você é um swing trader, um buy and hold ou um day trader? Tá? E, tem dúvida, quer saber mais sobre investimentos, quer uma sessão de consultoria para você? Então, clica aqui no link abaixo. Primeira sessão gratuita em que eu mesmo farei essa consultoria com você e vamos juntos ver as suas necessidades, objetivos e o que tem vontade e sonhos nessa vida e que afinal vai ter uma parte financeira necessária para você conseguir isso. Beleza, pessoal? Valeu!